Pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mudar um pouquinho o rumo da conversa, tá? E a ideia hoje é falar um pouquinho sobre gases, né? Começar a falar, na verdade, sobre gases. A gente vai sair um pouquinho daquele cenário de soluções, né, que a gente estava comentando, a gente passou um tempão falando sobre soluções. A gente vai sair um pouquinho desse cenário e vai começar a falar agora um pouquinho sobre gases, né, sobre o estado gasoso. Sobre a fase de agregação da matéria. A gente aprende lá desde o nono ano, né, que a matéria ela pode ser encontrada em três estados físicos: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. O estado sólido é um estado físico que, do ponto de vista macroscópico, o que a gente consegue ver, né, o que é palpável, o que é tátil, do ponto de vista macroscópico, um sólido ele apresenta forma e volume definidos. Isso é o estado sólido. Já o líquido, né, além disso, né, o sólido ele tem forma e volume definidos e as moléculas, os átomos, as partículas que compõem o sólido, eles se encontram altamente organizados. Não há muito movimento das moléculas no estado sólido. É um estado físico onde as partículas que o compõem estão bem compactadas, bem juntas, né? Um estado caracterizado por ter baixa energia. Quando você muda de sólido para líquido, você percebe que as moléculas no estado líquido, elas não apresentam forma definida. A forma de um líquido, ela pode mudar conforme o recipiente no qual ele se encontra. A forma do líquido é variável, mas o volume de um líquido é fixo, tá certo? O volume não muda. Além disso, o estado líquido é um estado físico onde as moléculas, os átomos, as partículas que o compõem, elas já apresentam um maior grau de mobilidade, um maior grau de movimento. As moléculas elas se movimentam um pouco mais no estado líquido. Há uma maior liberdade de movimento porque há um menor número de interações de sólido para líquido. Algumas forças intermoleculares são rompidas. Isso faz com que as moléculas tenham mais liberdade para movimento, tá? Lembrando que quando a gente fala em forças intermoleculares, a gente se refere àquelas interações de dipolo induzido, dipolo permanente, ponte de hidrogênio e por aí vai, tá? E quando você fala do gás, que é o que a gente vai começar a estudar a partir de agora, o estado gasoso é um estado físico que nem apresenta forma nem volume definido. O gás nem tem forma própria, nem tem volume próprio. A forma e o volume de um gás varia de acordo com o recipiente no qual ele se encontra, tá? Quanto maior o recipiente, maior o seu volume. Quando você muda o formato do recipiente, você também muda o formato do gás. Ele muda de forma e de volume conforme o recipiente. E o estado físico gasoso ele é caracterizado por ser um estado caótico, em sentido de organização. Na verdade, não existe organização no estado gasoso. As moléculas se movimentam para tudo quanto é lado, para tudo quanto é direção, com alta energia cinética. É um estado bagunçado, é um caos total, né? Futuramente, a gente vai associar esse termo desordem uma variável termodinâmica chamada entropia. Mas isso fica para uma outra história, quando a gente for falar um pouquinho sobre termodinâmica. Não vai ser agora, tá? Pois bem, agora a gente precisa esclarecer diferenças conceituais, né? Às vezes a gente chama estado gasoso, mas se refere ao estado físico. Estado sólido, estado líquido e o estado gasoso. Mas existe uma diferença entre o estado físico gasoso e o estado gasoso. Muitas vezes a gente usa o termo estado gasoso simplesmente para indicar o estado físico, né? O estado físico gasoso. Mas são coisas diferentes. Estado gasoso é uma coisa, estado físico gasoso é outra coisa.
Quando você fala sobre estado físico gasoso, você se refere ao estado de agregação da matéria, sólido, líquido, gasoso, a forma com que os átomos, ou as moléculas estão distribuídas neste sistema, tá? Isto é chamado de estado físico gasoso, o estado de agregação da matéria, tá? Quando você fala em estado gasoso, ao invés de estado físico gasoso, o estado gasoso é um conjunto de propriedades assumidas pelo gás, tá? Como assim, professor? Vejamos um exemplo. Vamos pegar como exemplo a substância gás carbônico, né? Dióxido de carbono, CO2. Em temperatura ambiente, 25 graus Celsius, e em pressão atmosférica de 1 atm, o dióxido de carbono é um gás, tá? É um gás que, inclusive, ele é utilizado, por exemplo, como extintor de incêndios. Existem extintores de incêndio à base de dióxido de carbono, tá bom? Ele é mais denso, né, que o ar, então ele consegue criar uma atmosfera expulsando todo o oxigênio do meio, e sem oxigênio a chama não se propaga, tá? Então, dióxido de carbono em temperatura ambiente, ele pode ser utilizado como extintor de incêndios. Porém, se você pega lá dióxido de carbono a 300 graus Celsius, por exemplo, a uma temperatura elevada, ele continua sendo gasoso. O estado físico do dióxido de carbono não muda quando você provoca uma alteração de sua temperatura de 25 graus para 300 graus. O dióxido de carbono a 25 graus Celsius é gasoso, o estado físico é gasoso, e dióxido de carbono a 300 graus Celsius continua se apresentando no estado físico gasoso. Então, não há mudança de estado físico do CO2 de 25 graus para 300 graus. No entanto, o comportamento, as propriedades do CO2, elas irão mudar. CO2 superaquecido a 300 graus Celsius, por exemplo, ele pode ser utilizado como solvente. CO2 superaquecido, ele pode ser utilizado para descafeinar o café, para remover a cafeína do café, tá? Então, observa que quando você tem o CO2 a 25 graus, nesta temperatura, essa substância não assume propriedades de solvente. Eu não consigo remover a cafeína do café com CO2 a 25 graus. Ele não tem essa característica. Ele só assume essa característica a uma temperatura elevada, por exemplo, a 300 graus. Que aí sim, ele, a partir dessa temperatura ou nessa temperatura, eu não lembro exatamente qual é a temperatura correta ou a partir de que temperatura ele adquire essa propriedade de solvente, mas o fato é que quando você muda a temperatura do CO2 a uma temperatura muito elevada, ele pode assumir propriedades diferentes, como, por exemplo, atuar como solvente, removendo cafeína do café. Então, quando eu mudo a temperatura do CO2, por exemplo, eu posso mudar o conjunto de propriedades assumidas por esse gás. O estado físico continua o mesmo, estado gasoso, mas as propriedades mudam, tá certo? Então a gente chama isso de estado gasoso. O estado físico gasoso está relacionado à fase de agregação da matéria, se é sólida, se é líquida ou, no caso, né, o que nos interessa, se é gasosa. O estado gasoso se refere a um conjunto de propriedades assumidas pelo gás. Necessariamente, quando tu tem mudança do estado gasoso, tu não precisa ter mudança do estado físico, né? Você vai ter lá dois sistemas gasosos formados pela mesma substância, dois sistemas gasosos formados pela mesma substância, mas que podem apresentar propriedades ou conjunto de propriedades diferentes. Por exemplo, eu acabei de citar o CO2, que quando você muda drasticamente a temperatura, ele muda também o seu comportamento. Isso não acontece somente com o CO2, tá, gente? Diferentes gases podem assumir diferentes propriedades a depender, por exemplo, da temperatura.
O estado gasoso, o estado físico, perdão, o estado físico gasoso, ele é definido pelas interações intermoleculares. Se eu tenho muitas interações intermoleculares, a tendência é das moléculas se organizarem, virar sólido. Se eu tenho poucas interações intermoleculares, a tendência é desse sólido se converter para líquido e, porventura, esse líquido se converter para gás. Então, o que define o estado físico gasoso são as interações intermoleculares. No caso do gás, a ausência de interações intermoleculares. Não tem interações intermoleculares no gás, ou existem em uma quantidade muito reduzida, tanto que eu posso desprezar. Já o que define o estado gasoso são variáveis do estado gasoso. Tá? As variáveis do estado gasoso definem como esse gás irá se comportar. E que variáveis do estado gasoso são essas? São três. Tá? Três variáveis definem a forma com a qual o gás se comporta. A primeira variável do estado gasoso é a pressão. A pressão é definida como sendo uma força aplicada sobre uma determinada área. Tá? Então, pressão é a primeira variável que pode mudar o comportamento de um gás. Então, se eu pego uma molécula gasosa e mudo a pressão aplicada sobre ela, eu posso mudar o seu comportamento, eu posso mudar as suas propriedades, eu posso assim mudar o estado gasoso. Tá? Cuidado! Quando eu mudo a pressão, eu posso mudar o estado gasoso, mas necessariamente pode não haver mudança aí de estado físico. O estado físico pode continuar sendo o gás, né, o estado físico gasoso, mas eu posso ter gases que se comportam de maneira diferente, por exemplo, quando eu mudo pressão, tá certo? Lógico, eu posso mudar também o estado físico por mudança de pressão, tá? Aí eu teria uma transformação física. Se eu pego lá um gás e aplico uma pressão absurda sobre ele e, em conjunto, reduzo a temperatura, aí eu transformo esse gás em líquido. Nesse caso, houve uma mudança de estado físico. Houve uma transformação física da matéria. Mas pode acontecer de eu pegar um gás, uma substância gasosa, aplicar pressão sobre ela, ao fim da aplicação da pressão, ela continuar sendo gasosa, mas com um comportamento diferente, com propriedades diferentes. Então, nesse caso, a gente não vai dizer que houve uma mudança de estado físico, porque eu continuo tendo um gás. Eu vou dizer que houve, neste caso, uma mudança do estado gasoso, do comportamento do gás. Tá? Aqui eu tenho algumas unidades de pressão que são muito utilizadas, o ATM, o mmHg, o torr de Torricelli, ou Torricelli, como queiram, e o PA de Pascal. Pascal é a unidade SI de pressão, inclusive. Tá? E embaixo eu tenho os fatores de conversão. Um ATM é igual a 760 mmHg, milímetros de mercúrio, que é igual a 760 Torricelli, que é igual a 101.325 Pascal. Tá? Então, são fatores de conversão que você eventualmente pode utilizar ou pode precisar utilizar para resolver uma questão. Tá? A segunda variável do estado gasoso é o volume. Tá? O volume é uma medida de capacidade, tá? Do quanto de matéria cabe num determinado sistema. Então, aqui eu tenho unidades como litro, ml, metro cúbico, centímetro cúbico, tá? E embaixo, os fatores de conversão. Então, volume é a segunda variável do estado gasoso. Volume é uma grandeza que, se mudada, pode também provocar a mudança do comportamento do gás, a mudança do estado gasoso, tá? E a última variável do estado gasoso é a temperatura. A temperatura é uma medida, né, do grau de agitação do sistema. Quanto maior a temperatura, maior o grau de agitação das moléculas daquele sistema. Tá? Aqui em química, a gente utiliza com maior frequência as temperaturas em Kelvin e em Celsius. Não é muito comum aparecer problemas de química com a temperatura em Fahrenheit. A gente usa mais o Celsius e o Kelvin. Tá? E embaixo o fator de conversão. A temperatura em Kelvin ela deve ser igual à temperatura em Celsius somada com 273. Tá? Então, se eu tenho um sistema gasoso que está a 27 graus Celsius, se eu quiser converter isso para Kelvin, eu vou somar 27, a temperatura em Celsius, com 273. Essa soma dá 300. Então, a temperatura em Kelvin seria 300 Kelvin. Tá?
Então, essa tríade, pressão, volume e temperatura, chamadas de variáveis do estado gasoso, são as três grandezas que eu preciso conhecer para estudar o comportamento de um gás, tá certo? Se eu não sei qual é a temperatura desse gás, se eu não sei qual é o volume ocupado por esse gás, se eu não sei qual é a pressão exercida por esse gás, eu não consigo entender como o gás vai se comportar, tá? Eu preciso conhecer essa tríade para entender o comportamento de um gás, tá certo? Bem, o conjunto dessas variáveis, pressão, volume e temperatura, é que definem o comportamento do gás. E se essas variáveis mudam, se uma ou algumas dessas variáveis mudam, se você provoca mudança de temperatura, mudança de pressão ou mudança de volume, sem mudar, lógico, o estado físico, então você provoca uma transformação gasosa. Se a gente fosse definir o que é uma transformação gasosa, diríamos de maneira simples que é o seguinte: transformação gasosa é resultado da mudança de uma ou mais de uma das variáveis do estado gasoso. Ou seja, você provoca uma transformação gasosa quando você muda pressão, volume ou temperatura, logicamente, sem provocar mudança de estado físico da matéria. Tá? Então, isso é uma transformação gasosa. E essas transformações gasosas, elas podem basicamente acontecer de duas maneiras. Elas podem acontecer Elas podem acontecer em recipiente fechado ou em recipiente aberto, tá certo? Sistema fechado ou sistema aberto. Qual é a diferença do sistema fechado para o sistema aberto? Basicamente, a gente pode classificar um sistema de três maneiras. Ele pode ser aberto, ele pode ser fechado ou ele pode ser isolado. Qual é a diferença? O sistema aberto é aquele que troca com o seu ambiente, com tudo aquilo que está em volta dele, matéria e energia. O meu copo de água mineral, ele é um sistema aberto. Por quê? Porque a água aqui dentro ela pode evaporar e, consequentemente, quando a água evapora, ela escapa do meu sistema. Então, eu estou vendo um exemplo aí de troca de matéria, porque vapor d'água sai do sistema para o ambiente, então ele troca a matéria com o ambiente, já que está aberto. E também pode haver troca de energia. Meu copo com água gelada, com o tempo, essa água vai esquentar. Por quê? Porque o copo recebe calor do meio mais quente. Então, um sistema aberto, ele é capaz de trocar matéria e energia com o ambiente em volta dele, tá? Se eu tenho um sistema fechado, é como se eu botasse uma tampa nesse copo. Ele ainda vai continuar trocando energia. Com o tempo, o meu copinho de água gelada, ele vai esquentar, tá? Vai trocar energia com o ambiente, mas não vai mais haver troca de matéria porque eu coloquei uma tampa no copo. Então, nada sai do copo, nada entra no copo. Isso seria um sistema fechado. E o que é que seria um sistema isolado? Seria um sistema que nem troca matéria, nem troca energia. Seria como se eu colocasse uma caixa de isopor em volta do meu copo e pedindo que ele trocasse matéria e energia com o ambiente. Isso seria um sistema isolado, tá certo? No caso, a gente não vai estudar as transformações em sistemas isolados. A gente vai estudar as transformações em sistemas abertos e fechados, tá certo? Aí como é que funciona? Se eu tenho um sistema fechado, tá certo? Ele não troca matéria com o ambiente. O número de mol de gases dentro de um sistema fechado, ele permanece constante. Ora, se o sistema é fechado, nenhum gás sai do sistema, nenhum gás entra no sistema. Então, o número de mol do gás no interior do meu sistema é constante, não muda, tá bom? Com base nisso, se eu tenho um sistema fechado, aquele sistema em que o número de mol de gás dentro dele permanece constante, eu posso ter três tipos de transformações gasosas. Pensa comigo. Eu tenho três variáveis do estado gasoso, né? Porque o número de mol é constante, não muda no sistema fechado. Eu tenho pressão, eu tenho volume e eu tenho temperatura.
Dependendo de qual dessas três variáveis do estado gasoso mudam, né, variam, eu posso ter um determinado tipo de transformação, tá? Então eu posso ter a transformação isotérmica, eu posso ter a transformação isobárica, ou eu posso ter a transformação isovolumétrica, também chamada de transformação isocórica ou isométrica. Dá no mesmo, tá? Isovolumétrica pode aparecer com o nome ou de isocórica, é a mesma coisa de isovolumétrica, ou de isométrica, também é a mesma coisa, tá? Então o que acontece? A transformação isovolumétrica, vamos começar de baixo, né? A transformação isovolumétrica é aquela que acontece com volume constante. Então, durante a transformação gasosa, lembrando que quando eu tenho uma transformação gasosa, eu não mudo o estado físico. Eu mudo variáveis do estado gasoso, que são três as variáveis: pressão, volume e temperatura. Se na transformação isovolumétrica o volume permanece constante, então neste tipo de transformação, quem vai sofrer mudança é pressão e temperatura. Não são três variáveis? Pressão, volume e temperatura. Se o volume permanece constante, isovolumétrica, volume constante, então quem muda é pressão e temperatura. Na transformação isobárica, o termo bárica vem de um instrumento chamado barômetro. Barômetro é um instrumento de medida de pressão. Do mesmo jeito que um termômetro mede temperatura, do mesmo jeito que uma balança mede a massa, um barômetro mede pressão. Tá? Então o termo bárica aí vem de barômetro, que indica pressão. Então a transformação isobárica é aquela transformação que ocorre a pressão constante. Se a pressão se mantém constante, sobram duas variáveis do estado gasoso: volume e temperatura. Então são essas duas variáveis do estado gasoso na transformação isobárica que vão sofrer mudanças: o volume e a temperatura. E na transformação isotérmica é a temperatura que se mantém constante. Então na transformação isotérmica, pressão e volume vão variar, tá certo? Temperatura permanece constante. Então, transformação isotérmica, temperatura constante, PV variam. Transformação isobárica, pressão constante, a gente vai observar que VT variam. V de volume, T de temperatura. E na isovolumétrica, o volume permanece constante. Nesse caso, a gente vai perceber que pressão e temperatura vão variar, né? Vão sofrer mudança. Então tá aqui, ó. Na transformação isotérmica, PV vão sofrer variações, né? Pressão e volume vão mudar. Só que a gente vai notar, ó, que a pressão e o volume variam de maneira inversa. Sempre que eu tenho uma transformação isotérmica, só deixando bem claro que tudo isso que a gente está falando é para sistema fechado, tá certo? Num sistema fechado, quando eu controlo a temperatura, quando eu mantenho a temperatura constante e vario pressão e volume, transformação isotérmica, a gente vai perceber que a pressão e o volume são inversamente proporcionais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o aumento de um leva à redução do outro. Quando eu aumento a pressão, necessariamente eu diminuo o volume. Quando eu aumento o volume, necessariamente eu diminuo a pressão. Tá certo? Você pode imaginar, por exemplo, uma seringa. Uma seringa. Tem umas seringas grandes, daquelas de aplicar medicamento em equino, em bovino, né? Aquelas seringas grandonas de, sei lá, de 50, já vi até de 100 ml, tem umas grandes. Aí se você pegar uma bolinha daquela de festa, tem aquelas maiores e tem umas pequenininhas. Quando eu era menino, vinha umas bolinhas pequenininhas dentro do pacotinho de salgadinho, né? A turma pegava um saco daquele, botava o salgadinho dentro. Era um saco comprido e fininho. Acho que aqui em Vitória também vendia. Aí botava salgado dentro.
e botava sempre uma bolinha daquelas de festa da menorzinha dentro também. A gente comia o salgado e enchia a bolinha. Aí você pega uma bola daquela, pequena, enche ela, não completamente, deixa um tamanho de mais ou menos um tamanho que caiba dentro da seringa. Independente de qual seja a seringa, um tamanho de bola que caiba dentro da seringa. Então você pega a seringa sem agulha, bota a bolinha dentro, encaixa o êmbolo e empurra o êmbolo até o final. Quando o êmbolo chegar até o final, ele vai tocar na bola, né? Aí se você continuar espremendo, a bola vai acabar estourando. Se você pôr o dedo naquele buraco onde encaixaria a agulha da seringa, e se você puxar o êmbolo, à medida que você puxa o êmbolo, você reduz a pressão dentro, isso com o dedo embaixo, tá? Você prendendo, tapando o buraquinho embaixo com o dedo. Você tapa o buraco com o dedo e puxa o êmbolo. Quando você faz isso, você reduz a pressão dentro da seringa. Qual vai ser o resultado? Você vai perceber que o volume da bola começa a dilatar, começa a aumentar. Quando a pressão diminui, o volume aumenta. Se você empurrar o êmbolo de volta, você agora está aplicando pressão. A pressão dentro da seringa vai aumentar e o tamanho da bola vai diminuir, tá? Pressão e volume são inversamente proporcionais, uma transformação que ocorre a temperatura constante, transformação isotérmica. Na transformação isobárica, aquela que acontece a pressão constante, a gente vai perceber que volume e temperatura são diretamente proporcionais. O aumento de um leva ao aumento do outro, tá? Exemplo, na época que eu era estudante de química, né, na universidade, a gente trabalhava em algumas vezes com nitrogênio líquido. Acho que a temperatura do nitrogênio líquido é em torno de menos 170 graus Celsius. Ou seja, 170 graus em torno disso, abaixo de zero. Bem abaixo, né? E aí, quando sobrava nitrogênio líquido, a gente fazia o seguinte: a gente pegava uma bolinha de festa, enchia, essa é normal que você compra em casa de festa. Enchia ela ficava desse tamanho assim, ó. Colocava dentro de uma caixa de isopor, uma caixa grande de isopor, tipo aquelas que o pessoal vende picolé na rua, e jogava nitrogênio líquido dentro. E aí era aquele fumaceiro todo, né? E quando a gente pegava uma pinça e tirava a bola de dentro do nitrogênio líquido, a bola vinha murcha, toda murcha, pequenininha. Quando a gente pegava aquela bola toda murcha e colocava em cima da bancada do laboratório, frações de segundos a bola voltava ao tamanho original. Quando pegava aquela bola cheia e colocava de novo dentro da caixa de isopor, com nitrogênio líquido, ela murchava de novo. E se eu botasse para fora da caixa, depois de alguns segundos, ela voltava ao seu tamanho original. O que é que a gente consegue mostrar com isso? A gente consegue mostrar que existe uma relação direta entre temperatura e volume. Quando a temperatura diminui, a bola murcha, o volume diminui. Quando a temperatura aumenta, a bola incha. A temperatura também, o volume também aumenta, tá? E na transformação isovolumétrica, você vai manter o volume constante, e nesse caso, quem vai variar é pressão e temperatura. E eles variam também de maneira direta, né? Variam diretamente, a variação é diretamente proporcional, tá? Quando você compra qualquer conteúdo em aerosol, desodorante, aqueles spray massageador, né, para contusão, como Gelol, por exemplo, ou inseticidas como SBP, e se você ler o rótulo, vai te dizendo assim: manter afastado, né, manter longe de uma fonte de calor. Porque o que acontece? O recipiente é metálico, é rígido, então o volume é constante. Embora ele possa sofrer dilatação, porque os sólidos eles podem dilatar, mas a variação do volume é tão pequena que a gente pode desprezar e dizer que aquela latinha de aerosol ela tem volume constante. Se você aquece aquilo, se você deixa aquilo próximo de uma fonte de calor, a temperatura vai subir. E à medida que a temperatura sobe, a pressão também vai subir, porque o volume da lata é constante.
embora haja uma dilatação, mas é desprezível. Então você pode correr o risco de a pressão subir tanto que aquela latinha explodir por excesso de pressão no interior da lata. Tá? Por isso que você não pode deixar a latinha de aerosol próximo de fontes de calor, tá certo? Mesma coisa é pneu de carro. Não se calibra o pneu quente. Quando o pneu do veículo está baixo, você deve procurar um posto de gasolina que tem aquele compressorzinho de ar ou uma borracharia mais próxima da sua casa. Porque à medida que você roda com o carro, ele esquenta devido ao atrito do pneu com o solo. E esse aquecimento aumenta a pressão interna do pneu. E quando você calibra o pneu, você calibra por pressão. Então o que pode acontecer? Digamos que um pneu de um carro popular tipicamente pegue 30 PSI. PSI é também unidade de pressão, tá? 32 PSI seria a calibragem normal de um pneu, tá? E aí você percebe num dia de manhã que o pneu está baixo. Vamos supor que ele está com 26 PSI, está bem abaixo do normal, que é 32. Mas aí você resolve, não, eu vou em Recife, eu vou resolver isso, e lá para o Recife eu vou calibrar. Então você pegou essa viagem toda para Recife, quando chegar lá, ele já não vai mais acusar 26 PSI, ele vai acusar 30, 29. Por quê? Porque o tempo que você passou rodando com o carro fez com que o pneu aquecesse e o aumento da temperatura provoca também aumento da pressão, tá? Pressão e pressão e temperatura são diretamente proporcionais, tá certo? Para a gente concluir essa primeira aula, deixa eu mostrar rapidinho as leis associadas às transformações gasosas. Primeira, transformação isotérmica. Então você vai ter a lei chamada de lei de Boyle, tá? O que é que vai dizer a lei de Boyle? Vai dizer que numa transformação isotérmica, aquela que pressão e volume variam de maneira inversa, quando um aumenta o outro diminui, mas o Boyle observa que o produto entre pressão e volume é sempre constante. Numa transformação isotérmica, numa transformação que ocorre a temperatura constante, o produto PV sempre dá o mesmo resultado, tá? Então aqui embaixo eu tenho um gráfico que é uma curva decrescente. Por que uma curva decrescente? Porque quando o volume aqui aumenta, a pressão tem que diminuir. Pressão e volume são inversamente proporcionais. E aí o que acontece? Se aí eu tenho um gráfico, esse gráfico ele tem diferentes pontos, e cada ponto vai ter uma coordenada no volume e uma coordenada na pressão. É o que está sendo mostrado aqui, Aqui ele coloca dois pontos, Esse primeiro ponto aqui em cima, que tem coordenadas P1 e V1, e o segundo ponto mais embaixo, aqui embaixo, que vai ter coordenadas P2 e V2. Tá? Cada ponto tem, respectivamente, uma coordenada na pressão e uma coordenada no volume. Reparem, gente, que essas pressões são diferentes. Esses volumes também são diferentes. Mas, de acordo com a lei de Boyle, quando eu pegar a pressão vezes o volume em cada um dos pontos, ou seja, quando eu multiplicar P1 por V1 e quando eu multiplicar P2 por V2, o resultado tem que dar o mesmo. Porque, segundo Boyle, o produto PV sempre dá uma constante, sempre dá o mesmo resultado. Então, a gente pode concluir que na transformação isotérmica, P1 vezes V1, a pressão vezes o volume no primeiro ponto, tem que ser igual a P2 vezes V2, que é a pressão e o volume no segundo ponto, que tem que ser igual a P3 vezes V3, que tem que ser igual a P4 vezes P4, que tem que ser igual a qualquer pressão e qualquer volume de um determinado ponto. Isso tudo vai dar sempre igual a uma constante. É isso que o Boyle fala aqui em cima. O produto PV sempre dá uma constante numa transformação isotérmica. Na transformação isobárica,
também chamada de lei de Charles, a gente vai observar que a razão, a divisão, o quociente entre volume e temperatura, entre volume e temperatura, obrigatoriamente essa temperatura tem que estar em Kelvin, tá, gente? Inclusive, eu vou chamar a atenção, este é um ponto que faz muita gente cometer erros em questões, perder questões. Porque você só pode usar essa fórmula que aparece aí embaixo se a temperatura estiver em Kelvin. Você não pode colocar a temperatura ali em Celsius. A proporção ela só é observada com a temperatura dada em Kelvin, tá certo? Se você pôr a temperatura em Celsius nessa expressão, o resultado não vai dar certo, tá? Então, a gente observa nesse caso que a razão, volume e temperatura sempre dá o mesmo resultado. Então, se você pegar dois pontos, ó, do mesmo jeito que eu fiz antes, se você pegar dois pontos desse gráfico, cada ponto vai ter um volume e vai ter uma temperatura. E se você dividir volume por temperatura em Kelvin, para cada um desses pontos, o resultado sempre vai ser o mesmo, sempre dá a mesma constante, tá certo? Por último, a transformação isovolumétrica, aquela que ocorre a volume constante. Então, quem varia é pressão e temperatura. E aí o Gay-Lussac, ele propõe uma lei que explica, que matematiza a transformação isovolumétrica, né? Ele vai dizer que na transformação isovolumétrica, a razão, pressão sobre temperatura, temperatura também em Kelvin, todo cálculo que envolva a temperatura vai aparecer em Kelvin, tá? Se for variação de temperatura, aí tanto faz, tá? Em Kelvin ou em Celsius. Mas se for temperatura sempre em Kelvin, tá? E o Gay-Lussac vai dizer que a razão PT, P sobre T, sempre é constante. O que permite dizer que P1 vezes V1, P1 sobre T1, né? Pressão inicial sobre temperatura inicial, tem que ser igual à pressão final sobre temperatura final, tá certo? Bem, aqui eu tenho um panorama geral, tá? A gente chama de equação ou transformação geral dos gases. É o que acontece quando todas as variáveis mudam simultaneamente. Veja, na isotérmica a temperatura se mantém constante. Na isobárica, pressão se mantém constante. Na isovolumétrica, volume se mantém constante. E na transformação geral dos gases, ó, tudo varia. Pressão, volume e temperatura. E aí você usa essa equação, tá? P1V1 sobre T1 igual a P2V2 sobre T2. O bacana é que dessa equação aqui, ó, você pode encontrar as três que foram anteriormente comentadas. Veja, se a temperatura se mantém constante, se você tirar a temperatura daqui, ó, o que sobra é P1 sobre T1, P1 sobre T1 não, P1 vezes T1, eita, P1 vezes T1 também não. Se você tira a temperatura, deixa eu fazer de novo, se você tira a temperatura dessa expressão geral aqui, ó, esse erro não vai ser editado não, vai assim mesmo. Você vai ter P1 vezes V1, agora sim, igual a P2 vezes V2, que é exatamente a expressão que a gente viu, ó, para transformação isotérmica. É só tirar a temperatura da equação geral dos gases. Agora, se a transformação for isobárica, você vai tirar a pressão, ó. E aí, quando você tira a pressão, sobra. Se você tira a pressão, sobra V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, que é justamente a equação para a transformação isobárica. E na transformação isovolumétrica, aquela que ocorre a volume constante, se você tira volume dessa fórmula, ó, então vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2, que é justamente a equação para a transformação isovolumétrica. Então, na prática, você não precisa decorar todas as fórmulas. Você não precisa memorizar tudo. Basta focar nessa aqui, ó,
Porque dessa expressão você encontra todas as outras. Tá certo, gente? Então, por hoje eu fico por aqui nessa aula, tá? Na próxima aula, a gente fala um pouquinho sobre as transformações em sistemas abertos e faz alguns exemplos para a gente poder fixar essas diferentes situações, tá bom? Abraço a todos e até a próxima aula.